Olá, eu sou o Bruno e eu vou falar sobre a correlação entre o equilíbrio dinâmico unipodal e rigidez passiva de quadril em indivíduos com fratura de membro inferior unilateral tratados cirurgicamente. A rigidez passiva do quadril é definida pela taxa de mudança do torque de resistência durante o deslocamento angular sem que haja contração muscular. Os níveis adequados dessa rigidez tornam menor a necessidade de contração muscular para controle de movimentos. As fraturas de quadril frequentemente acarretam comprometimentos como mobilidade reduzida, dificuldade na realização de atividades diárias e piora na qualidade de vida. Os mecanismos passivos eles podem ser suficientes para conseguir resistir a um movimento indesejado ou instabilidade estrutural durante a realização de atividades ativas, como, por exemplo, a própria realização do Y-base test que a gente utiliza nesse estudo. O estudo é um observacional transversal e foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. Sobre a amostra foi selecionada por conveniência e foi aplicado o critério de inclusão e os critérios de exclusão, todos eles para a gente poder lapidar o perfil dos pacientes que a gente utilizou no nosso estudo. O número inicial de pacientes selecionados foi de 1.052 e após todos os motivos de exclusão, a gente conseguiu uma amostra final com N igual a 31. Os instrumentos e procedimentos, foi utilizada uma ficha de avaliação para a coleta de informações pessoais dos pacientes e entrevista, o Y-base test para avaliar o equilíbrio unipodal do paciente e o teste de rigidez passiva utilizando o inclinômetro analógico. Aqui é a imagem do Y-base test, o paciente ele realizava os 3 alcances e o avaliador anotava todos os valores para a gente poder realizar a conta e ver utilizando essas contas aqui, o desempenho dele, tanto no teste como geral, como para cada direção. E a rigidez passiva de quadril, a gente utilizou o inclinômetro e conseguiu avaliar a rigidez passiva do quadril do paciente. Sobre a análise estatística, foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, as variáveis contínuas foram de média e desvio padrão e a correlação do coeficiente de correlação de Pearson, classificados de acordo com o Murrow, sendo baixa, moderada, alta ou muito alta. A significância de P menor do que 0,05. Os resultados de discussão. A discussão quanto à etiologia das fraturas ou acidentes automobilísticos foram a principal causa identificada. Já em relação ao local mais comum da fratura, nossa pesquisa destacou a região dos maléolos, seguida de fratura de tíbia. Observamos que a média de rigidez de quadril na nossa amostra, 32 graus, está abaixo dos valores de referência normalmente aceitos, que é de 34 a 37. A análise dos dados coletados com uma correlação linear fraca entre o equilíbrio unipodal e a rigidez passiva do quadril, embora a significância estatística dessa correlação não tenha sido confirmada. Aqui está a tabela das estatísticas descritivas. E o que chama a atenção é justamente aqueles 32 graus que eu falei sobre a rigidez de quadril, que está abaixo do identificado na literatura. Né? Sobre a correlação, a distância composta, a posteromedial e a posterolateral, tiveram um valor de R negativo, que significa são inversamente proporcionais. E a distância anterior ela é proporcional. Só que nenhuma delas teve uma significância. Nosso power ele teve um valor muito abaixo de 80% e a chance de falso negativo muito acima de 50%. Dessa forma, a gente conseguiu identificar limitações, sendo o N coletado menor do que o ideal, que caracteriza um erro tipo 2, e calculamos que seriam necessários 103 participantes para a gente conseguir realizar o resultado verdadeiro. Vários avaliadores para a aplicação dos testes e a coleta dos dados epidemiológicos do local da fratura não foi padronizado. Como conclusão, não foi possível determinar se existe uma correlação linear direta, o N alcançado proporcionou um resultado falso negativo e há necessidade de mais estudos dentro da temática e com um número de indivíduos significativo. Aqui as referências. Muito obrigado.